começar o nosso dia com muito pique, cheio de vontade de estudar, organizando logo o nosso material, né, com aquela inspiração para estudar mesmo, prestar atenção na aula, vejam a aula, tá? Não enganem tia Iris, não. Então, vamos lá agora, vamos fazer a nossa oração com aquela vontade, fé, pensamento positivo, pensando em Papai do Céu, em coisa boa, em coisa legal, momentos bons da nossa vida, tá bom? Para a gente começar aquele dia bem, feliz, cheio de alegria no coração, tá bom? Vamos lá? Olá pessoal, então hoje a gente vai ver a orientação pela bússola, como é que funciona os dois polos da Terra, como é que existe esse negócio do magnetismo, tá? Os calendários que existem, como é que funciona o sistema de calendários, tá? Tem calendário indígena, como é que a gente conta esse tipo de coisa, por que que existe vários tipos de calendários, tá bom? Então vamos ver, analisando também os textos do livro, para a gente estar bem inteirado nesses textos, e é isso, vamos lá. Vamos iniciar pela orientação pela bússola. Então, essa seta vermelhinha da bússola indica sempre o ponto cardeal norte, porque dentro da bússola existe magnetismo. O lado da Terra que tem o magnetismo oposto atrai o lado da bússola indicando onde é o ponto cardeal norte. Geralmente elas têm uma roda dos ventos dentro, que é essa estrelinha que indica os pontos cardeais, tá certo? Mas existem outros modelos de bússola também, mas todos eles têm os pontos cardeais dentro, tá ok? Então, onde estiver o lado norte, é onde está indicando o ponteirinho vermelho da bússola, tá? Como a bússola tem magnetismo, vamos entender de onde vem esse magnetismo, tá certo? E vem de uma coisa chamada ímã. Vamos ver o que é isso. O ímã é um metal que existe de forma natural também na Terra, você encontra o ímã na natureza, mas ele também pode ser fabricado, então ele tem dois lados, o negativo e o positivo. Se você juntar esse lado, você pode observar que o ímã tem ladinhos, tem partes que se atraem e tem partes que se repelem, porque os opostos se atraem e os iguais se repelem, tá? Isso é necessário que aconteça, porque a Terra, ela é como se fosse um grande ímã, porque a Terra gira ao redor do Sol em uma órbita e ela nunca sai dessa órbita. Por quê? Porque ela tem magnetismo. Como um ímã, ela tem o lado positivo e o lado negativo, tá certo? O polo sul magnético é lá em cima, é o oposto, tá? E o polo magnético é cá embaixo, é o vermelhinho, tá certo? E quem puxa o ponteiro da bússola é o azulzinho, tá bom? Esse magnetismo da Terra faz com que ela se segure nessa órbita e não siga em direção ao Sol, porque o lado magnético dela, que está apontando para o Sol, repele ele e ao mesmo tempo segura ela na órbita. Então isso faz com que ela continue girando ao redor do Sol sem seguir em direção ao Sol, tá certo? Isso tudo é magnetismo. Agora vamos ver só uma coisa interessante. No norte, que é o ponto cardeal, é o sul magnético. E no sul, ponto cardeal, é o norte magnético. Por quê? Os pontos cardeais têm a ver com o movimento de translação que a Terra faz. E os pontos magnéticos da Terra têm a ver com a Terra ser um ímã gigante. Todo ímã tem seu lado negativo e positivo, tá certo? Vamos aos calendários. De onde surgiram os calendários? Que ideia é essa? São unidades de tempo, a gente mede os meses, os dias da semana, o ano, tá certo? Dependendo da cultura, é o tipo de calendário. Nós utilizamos o calendário gregoriano, ele é solar, sincronizado com os movimentos de translação da Terra,
tá certo? Que dura 365 dias e 6 horas. E a gente sabe que essas 6 horas são acumuladas durante 4 anos. E aí elas são depositadas de 4 em 4 anos no último dia do mês de fevereiro. Aí ele fica com 29 dias, tá certo? Aí ele é chamado de ano bissexto. Essa é uma característica do nosso calendário. Mas os calendários eles já existem há de 5.000 anos. Os egípcios observavam as cheias, eles faziam o calendário de como iam colher. Os índios, eles têm um calendário que fala do ciclo do milho, da época que é melhor para pesca, de quando as tartarugas vêm e põem os ovos, da época das frutas, quando tem mais sol, a migração das aves, qual é a data melhor para fazer desbastar algumas árvores para eles fazerem a lavoura. Esse tipo de coisa, tá certo? Então é bem colorido o calendário indígena e é bem bonitinho. Vale a pena conferir. Está na página 305 do nosso livro, tá bom? Então, os calendários, eles servem para a gente ver as datas, e através dos calendários a gente pode ter datas comemorativas, a gente pode ter épocas do ano, a gente vê as estações do ano, tá? As festas anuais, as tradições, tudo isso é através do calendário. Os dias da semana, os dias que trabalhamos, os dias que ficamos em casa, os dias que viemos para a escola, esse tipo de coisa, tudo é de acordo com o calendário e é necessário, muito necessário. Espaço sideral. Já sabemos que a Terra é o nosso planeta e ela gira em torno do Sol durante todo o ano. Enquanto isso, ela também gira em torno de si mesma. E esses movimentos são translação e rotação. A nossa Terra, ela tem um satélite natural, que é a Lua. Enquanto a Terra faz os movimentos, a Lua está lá, girando ao redor da Terra. A Lua é uma menina de fases, e essas fases regem as marés e muitas coisas aqui no nosso planeta também. Além da Lua, temos as estrelas, que são corpos celestes com luz própria. O nosso Sol é uma estrela bem grande. Temos também os cometas, que possuem uma órbita própria. Eles giram ao redor do Sol e derretem parte do gelo, formando uma cauda quando chegam perto do Sol. Os cometas são astros que ficam girando em uma órbita própria. Existem os asteroides, que além de existir no cinturão de asteroides, às vezes eles migram de um lugar para outro. São pedaços de pedra que dizem que existem desde quando a Terra surgiu. Além disso tudo, temos ao nosso redor, mais ou menos distantes, outros planetas que fazem também o seu movimento ao redor do Sol, cada um na sua órbita, tá certo? Então, tem Mercúrio, tem Vênus, temos a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá ok? Cada um com sua característica própria. E o nosso sistema solar, ele gira ao redor do nosso Sol, que é a estrela que magnetiza esse sistema. E falando de magnetismo, a Terra possui magnetismo, é isso mesmo. A danadinha da Terra, ela tem polos magnéticos, ela é como se fosse um ímã gigante. Esses polos magnéticos permitem que a Terra gire ao redor do Sol, que ela não saia dessa órbita, que ela exerça uma atração com o Sol, mas que ela não se atraia a ponto de bater no Sol. Então, até certa distância, o magnetismo dela expulsa ela de perto de outros planetas e também do Sol, permitindo que ela fique lá
na órbita dela. E o magnetismo da Terra é percebido de dentro da Terra. A gente prova através da bússola. A bússola é um instrumento que serve para a gente se reger através dos pontos cardeais. Essa estrelinha que tem aí dentro da bússola é a rosa dos ventos. Já sabemos que os nossos pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E essa setinha vermelha aponta sempre para o norte, porque o ponto magnético da Terra atrai essa setinha. Então, onde você tiver uma bússola, ela vai apontar para o norte, porque é justamente o ponto magnético da Terra que atrai a seta da bússola. Por isso não tem como se perder. Sabendo onde é o norte, você sabe onde é o sul. Sabendo onde é o norte e o sul, você sabe onde é o leste e o oeste. Por isso que a bússola é um instrumento antigo, usado pelos navegadores e pelas pessoas que caminhavam no deserto e muitas pessoas antes de outros instrumentos mais modernos, tipo o GPS, essas coisas que temos hoje em dia, tá? Falando agora sobre a contagem do tempo, temos o nosso calendário, né? Esse calendário, ele muitas vezes mostra as fases da Lua, ele é com base nos movimentos de translação da Terra. Então, com base no movimento de translação, o ano da Terra tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas são acumuladas no mês de fevereiro de 4 em 4 anos, formando mais um dia, e aí a gente chama de ano bissexto. Quando fevereiro tem 29, o calendário marca tudo, marca as datas comemorativas, marca as estações do ano, marca os nossos aniversários. Então, o nosso calendário é algo muito importante. Os dias da semana, os dias que trabalhamos e os dias que temos folga, né? Os dias que viemos para a escola e os dias que não viemos para a escola. Então, o calendário é um dos instrumentos que foram inventados pelos antigos egípcios. Eles inventaram um calendário parecido com um calendário indígena. E eles também marcavam as fases das colheitas e tudo, e é muito importante a gente ter o calendário, saber como ver o calendário, porque aí marca o nosso tempo, marca as situações que vivemos durante todo o ano. Pessoal, essa é uma aula revisionada, então é para que vocês entendam melhor e percebam que os assuntos das atividades avaliativas devem ser revistos. Eu vou mandar também exercícios no grupo para vocês. E não deixem de revisar as aulas que vocês não entenderam bem. Venha no canal, olhe a aula, veja mais uma vez, olhe os exercícios, tá certo? Nós estamos distantes um do outro, mas as aulas nos aproximam, tá bom? A gente pode sempre conversar pelo Zap e a aula você pode repetir quantas vezes você quiser, no caso de dúvida, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.